Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casaca. Estamos aqui para mais um Várzea. Cara, hoje eu vou falar sobre algo que quanto mais eu penso, um assunto sobre o qual, quanto mais eu penso, mais ele faz sentido. E ele é um pouco sobre como, dentro do discurso político das direitas em geral, especialmente dessa extrema-direita, cada acusação é uma espécie de confissão antecipada. E aí eu vou voltar lá para 1989, aquele longínquo ano, onde Fernando Collor de Mello, ilustre filho da elite alagoana, concorria para ser presidente do Brasil. E Fernando Collor, num debate com o Luiz Inácio Lula da Silva, solta uma coisa assim, do tipo, olha aí, Lula é um comunista, Lula vai confiscar a poupança dos brasileiros. E assim, aquela eleição de 89, gente, ela tinha sido uma eleição sui generis, né? A primeira eleição geral pós-ditadura e também, enfim, um primeiro novo experimento de voto popular. Então era muito comum, acho que tem muita gente que não lembra disso, quem estava nascido, os velhos igual eu, mas era muito comum você ter um monte de anúncios locais dizendo que se o Lula ganhasse as eleições, as pessoas iam ser obrigadas a, por exemplo, cozinhar em cozinhas comunitárias, lavar roupa em lavanderias comunitárias, que as pessoas não iam poder ter eletrodoméstico, várias coisas desse tipo, né? Usando aquele velho expediente aí pós-Guerra Fria. Dito outro, Luiz Inácio Lula da Silva perdeu, Fernando Collor de Mello foi eleito, Collor, o presidente jovem, o cara que aparecia lutando judô, andando de caça e jet ski, né? Ele tomou uma decisão para combater a inflação, ele queria reduzir a circulação de dinheiro, e o que ele faz? Ele confisca a poupança dos brasileiros no que ficou conhecido como um dos episódios mais infames da Nova República, né? E, caras, bom, a questão aqui a gente está vendo esse expediente ser repetido o tempo inteiro quando a gente está tratando da extrema-direita e da direita. Collor, naquele momento, eu achei incrível que ele tenha falado, ele tenha acusado o Lula de fazer o que ele ia fazer, né, o que o plano dos economistas que lidavam com o governo dele iam fazer, e ele soltou essa. Essa é uma coisa incrível, porque, por exemplo, se o Lula soubesse, por algum motivo, que o Collor é quem estava planejando isso, a partir do momento que o Collor acusa o Lula tem que se defender. Se o Lula acusar o Collor da mesma coisa, isso não vai fazer sentido, né? E a gente está vendo esse expediente bastante nos governos de extrema-direita, e eu vou começar aqui pelo governo Bolsonaro. A primeira coisa que o governo Bolsonaro fazia, né, durante a campanha era dizer que o PT queria transformar o Brasil numa ditadura, queria transformar o Brasil na Venezuela. A Venezuela, a pior ditadura comunista, chavista, petista, sei lá o que, do mundo, né? Então, o que o governo Bolsonaro dizia? Ele falava isso sobre o PT ao mesmo tempo em que glorificava a ditadura militar, né? Esse era o expediente o tempo todo. Todo mundo aí gosta de ditaduras de esquerda, temos que votar no Bolsonaro pela nossa liberdade, enquanto ele mesmo, inclusive no seu discurso de posse, o discurso do Bolsonaro era um discurso de destruição da oposição, criminalização da oposição e imposição da própria vontade dele pela força. Isso nunca esteve escondido, nem na campanha. O Bolsonaro sempre falou sobre essas coisas abertamente, desde quando era um deputadinho de baixo clero, né? Não estamos aqui escondendo nada, né? O cara disse que daria golpe no dia seguinte. Tudo bem. A outra coisa que o Bolsonaro fez durante o governo dele foi acusar os partidos de esquerda de alinhamento com o crime organizado. Enquanto o próprio Bolsonaro estava intimamente ligado, ao crime organizado no Rio de Janeiro. Sacou? Bolsonaro é um cara ligado às milícias, né? Ligado ao escritório do crime, ligado a esse grupo de assassinos de aluguel da contravenção que tem tentáculos dentro da polícia, dentro dos grupos de elite, igual o BOP e outras coisas. Ele estava lá. E ele acusava esse tipo de coisa.
A outra coisa era acusar de corrupção. Bolsonaro, que sempre foi corrupto, desde quando estava no exército, gente. O cara estava metendo a mão em coisa da caserna desde quando ele estava no exército, né? Ele pegava coisas que ele não podia pegar, ele tinha uma ideia sobre riqueza, que ele ia ser rico um dia, né? Esse cara era obcecado. Roubava coisa de dentro dos estoques, né? Eu acho que tinha um negócio de que ele pegava os paraquedas que já tinham sido usados e cortava para fazer bolsa que ele mesmo ia vender. Ele não podia pegar isso, porque essa parada era para fazer outra coisa. Enfim, cheio de mutreta. E quando foi político, o que ele fez? Foi basicamente pegar cada centavo que ele podia pegar de verba pública e usar isso de forma irregular, sacou? Pagar salário para funcionário fantasma, embolsar o salário, meter todos os filhos na política, fazer o mesmo. E passou anos e anos fazendo isso, desviando gasolina de coisa, etc. Tudo, assim. Aquele tipo de coisa que você vê o deputado, o vereador, o cara mais assim do baixo é o que o Bolsonaro fazia. E o Bolsonaro passava o tempo inteiro dizendo que todo mundo é corrupto. Todo mundo é corrupto, menos ele é o cara antissistema. O tempo inteiro falando esse tipo de coisa. E aí a gente chega na outra coisa que o Bolsonaro fez durante a eleição de 2018, que foi acusar o sistema eleitoral de fraude. E essa é uma coisa que aí nós vamos ter que dar um crédito pro Aécio Neves, né, que foi quem desenterrou essa lata de minhocas quando perdeu em 2014, porque é um bosta. E aí começa esse papo de que as urnas eletrônicas são venezuelanas, de que não existe modo de auditar os resultados, e pegando, claro, né, informações eu vou chamar aí de idiotas inúteis, mas são idiotas úteis, pessoas que às vezes, nas melhores intenções acadêmicas, né, tinham ideias sobre como melhorar o processo de transparência, e passavam o tempo inteiro aí andando para cima e para baixo junto com grupelhos de extrema direita. A ideia, gente, de você ter novos sistemas de accountability dentro do sistema eleitoral não era só do bolsonarismo, né? Só que a maneira como o bolsonarismo queria fazer isso, e a gente vai chegar aí quando a gente for falar em 2020, era basicamente produzir uma forma de contagem onde o resultado certificado estava dado pela, como é que eu vou dizer assim, pela milícia de Rio das Pedras, sacou? A ideia deles era meio, você vota na máquina, mas aí o coronel pode ir lá e arrancar os votos que ele não quer. Era basicamente essa ideia de transparência dos caras. Aí, o que é interessante aqui é que não existe uma acusação que Bolsonaro fez contra seus adversários políticos que não fosse uma própria confissão das suas intenções. E quando a gente chega nessa questão das eleições, isso foi onde eu acho que a coisa estava mais clara. Bolsonaro tentou, gente, comprar as eleições de 2022, ele tentou interromper as pessoas de votar, ele tentou fazer de tudo para poder se reeleger, tudo, cara, que você puder imaginar, tudo. E ele perdeu. E ele perdeu porque as pessoas odiavam ele, sacou? E ele perdeu. E ele perdeu, vou dizer assim, gente, Bolsonaro foi defendido e adulado pela imprensa brasileira o tempo inteiro. Ah, mas a imprensa cobriu os escândalos. Cobriu. E depois demitiu todos os jornalistas que apuraram essas coisas. Correto? Todos eles foram demitidos. Né? Por que foram demitidos dos veículos depois de fazer esse bom trabalho? Aí essa é uma boa pergunta. Bom, a outra coisa, existe um outro expediente de articulação com o crime organizado que foi a liberação do garimpo. O garimpo no Brasil está intimamente, eu não estou dizendo aqui o garimpeirinho pequeno, o cara que vai lá trabalhar, ou o maluco que está colocando, não, mas o garimpo, a instituição, a maneira como ela se organiza dentro da política, dentro da economia, ela está ligada à contravenção, ela está ligada a narcotráfico, ela está ligada a essas coisas que não estão dentro da legalidade pelo próprio tipo de ação que está sendo feito. E o garimpo é uma coisa, gente. Olha aí o preço do ouro, que é extremamente rentável. Então o Bolsonaro fez isso
E não satisfeito com isso, claro, enquanto ia para a Arábia Saudita fazer sei lá o que, para Catar, sei lá o que, voltava com a mala cheia de joias, que dizia que eram presentes oficiais, mas que chegavam aqui rachados em pedaços para ser contrabandeados e entregues para ele, ou seja, era um suborno. Correto? Não existiu nada que Bolsonaro disse, entendeu? Que não fosse uma confissão, cara. Que não fosse uma confissão própria. Não fosse algo que ele iria fazer. E aquela outra coisa, né? Clara, que era o de que o processo eleitoral estava fraudulento e que, então, o processo eleitoral era um golpe, essa era outra coisa que tinha, que o STF, o TSE, todo mundo estava golpeando a democracia, porque a democracia só existe se Bolsonaro ganha. Correto? Era isso que ele dizia. Então, aquela ideia de você emular a própria popularidade através dessas cornociatas que ele fazia com dinheiro público, né? Você tem coisas absurdas, tipo, Bolsonaro visita São Gabriel da Cachoeira e diz que gasta 100 e caceta mil numa padaria de um aliado político dele. Coisas assim, tudo nesse nível, né? O dinheiro fluía todo dessa forma. E Bolsonaro tava lá, cara, gastando. Aí o cara fala, porra, mas o Lula gasta no cartão corporativo. Gasta pra viajar, pra fazer acordo comercial, né? Pra isso, sim. É isso que isso gasta, cara. Não pra ficar fazendo cornociata pra cima e pra baixo. E essas cornociatas do Bolsonaro, elas tinham elas tinham essa ideia de mostrar, né, ou essas micaretas golpistas dele, que ele era a única coisa que era popular. Eu que sou quem mobiliza a gente, eu sou quem tem a coisa, e aí tinha ali empresário bancando coisa, gente no meio. O que eu falei, os caras quando foram lá em 2021, acampar na frente do STF, fazer não sei o que, reclamar de tal coisa, você ia ver a infraestrutura que eles tinham e parecia infraestrutura de evento, cara, tá ligado? Assim, coisa que custa da ordem de 10, 15, 20, 30 milhões de reais, né? Não sei como, gente, explicar isso. Fica até difícil de explicar, né? Você vai ver os vídeos dos caras, a galera tá lá num pavilhão comendo churrasco, tomando cerveja, carregando o celular num quiosque. E assim, isso aí era o povo que o Bolsonaro levou. Claro, gente, existe bolsonarismo. Bolsonarismo foi um movimento de massas, mas foi um movimento de massas absolutamente produzido por astroturfing junto, né? Por mobilização empresarial. E aí a gente chega nessa última, que é o final das contas, quando o Bolsonaro viu que a coisa não ia como ele queria. O plano de contingência para perder as eleições era assassinar Alexandre de Moraes, assassinar Lula, assassinar Geraldo Alckmin, fazer um golpe de decapitação e tomar o poder, cara. E tomar o poder. E aí o Bolsonaro vai para cadeia. Vai para cadeia e começa a dizer que está sendo vítima de uma ditadura, que os direitos humanos dele não são respeitados. Ele mesmo que dizia que os direitos humanos são o esterco da vagabundagem, né? Então, não tem, gente, nenhum momento, não existe nenhum momento, você não precisa, primeira coisa, né? A gente está em uma falência institucional tão grande porque as pessoas continuam elas continuam colocando mentiras nos jornais. Não existe nada que a extrema-direita fale que seja verdade, ou que seja sincero, ou que seja um bom ponto, nem quando os caras são articulados, porque pode ter algum cara da extrema-direita que é articulado. Toda vez que eles falam isso, é uma mentira. Toda vez que eles acusam as pessoas, eles estão confessando os próprios crimes. Aí vamos pegar aí Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, aí ligado à Igreja Batista da Lagoinha, o Menino de Ouro lá de Belo Horizonte. Nicolas Ferreira é um bosta, né? Pra falar aí como aquele áudio lá, maravilhoso. É um bosta que tem uma ascensão meteórica, porque grava vídeos e sabe falar usando mais de 10 palavras diferentes, o que é bastante dentro desse espectro político aí. E ele faz uma acusação de que o Lula não deveria, o governo não devia poder monitorar as transações do Pix, porque ele vai querer taxar o Pix, porque o Pix vai ser taxado, causa um problema sério, vira uma crise de comunicação, ele vence, Quando vão descobrir, as fintechs estão usando o Pix e outras transações para lavar dinheiro do crime organizado.
E a galera dessas fintechs, e a galera da Faria Lima e o pessoal que está envolvido nessas coisas está intimamente ligado aos grupos políticos, quais o Nicolas Ferreira pertence, né? Acho que no caso aí a coisa do Banco Master é o caso mais flagrante. E agora o que eles estão dizendo? Eles estão acusando o governo, né, o PT, de ser as pessoas vinculadas ao escândalo do Banco Master. A mesma coisa com o escândalo da CPI, né? Do escândalo do INSS. Quem estava por trás da coisa do INSS? Quem está por trás disso tudo? São as modificações que foram feitas, as liberalizações foram feitas, os afrouxamentos de controle foram feitos no governo Bolsonaro, meus caros. No governo Bolsonaro. A mesma coisa com o negócio da CPI, do Banco Master. Ninguém fala do Campos Neto. Né? Aí, mas você tinha Malu Gasparzinho correndo para dizer que é o Alexandre de Moraes o grande vilão dessa história. Alexandre de Moraes é o grande vilão. Porra, bicho. Então fica assim, cara. Não tem como levar os caras a sério. E a gente, eu acho que tem que começar a ter uma coisa. Cada vez que a extrema-direita for acusar as esquerdas de fazer algo, é porque ou ela já fez aquilo, ou porque ela está planejando fazê-lo. Então fica aí essa lembrança. Curta seu carnaval com segurança. Tá? Se for desmaiar, faça como aquela foto lá que apareceu na Folha. Tome cerveja numa seringa comicamente grande. E é isso. Um grande abraço. Até semana que vem.